Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Se encontrar no livro de 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 7, a minha Bíblia na linguagem NVT, diz assim a palavra do Senhor. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que não se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que possa governar bem o teu povo e saber fazer a diferença entre o certo e errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Nós estamos aqui nesse capítulo onde o Senhor pergunta a Salomão o que ele desejava. E Salomão, na sua humildade e já na sua sabedoria, ele fez essa oração linda. E o Senhor falou ao meu coração a respeito nessa tarde sobre oração eficaz. Muitas das vezes eu e você somos levados ao nosso lugar de oração, ao nosso momento de oração, e nós não sabemos o que dizer, não sabemos o que falar. Nós, na verdade, muitas das vezes nem sabemos o que nós queremos. Mas o Senhor, ele veio falar no meu coração através dessa oração eficaz, porque o Senhor, ele tem prazer em atender as nossas petições. Mas é necessário que eu e você saibamos o que pedir, como pedir, por que pedir. É verdade, porque a palavra do Senhor diz que tudo o que pedirdes em oração, em meu nome, crendo que receberem, recebereis. Mas, na verdade, se você for ler todo esse capítulo, há um pequeno ou grande requisito para que a nossa oração seja ouvida. Nós devemos estar na videira. E para nós estarmos na videira, nós temos que estar com os pensamentos ligados ao pensamento do Senhor. O nosso pensamento tem que ser o pensamento de Deus, a nossa vontade tem que estar no centro da vontade de Deus. E aqui Salomão, ele começa fazendo essa oração, uma oração no centro da vontade de Deus. E é essa oração que eu e você devemos ser deixadas, que o Espírito Santo de Deus nos leve, para que nós possamos ter as nossas orações respondidas pelo Senhor Jesus. Ele começa dizendo assim: agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar de meu pai Davi. A primeira parte da oração de Salomão, nós entendemos que ele sabia qual era o chamado de Deus para a vida dele e ele já tinha aceitado o chamado. Muitas das vezes eu e você recebemos um chamado do Senhor, nós sabemos que Deus tem algo profundo com nossas vidas, mas nós muitas das vezes fugimos do propósito de Deus para as nossas vidas por medo, por covardia, por achar que nós não somos capazes, por N motivos que nós vamos fantasiando na nossa mente e vamos fugindo do querer do Senhor. Salomão aqui, apesar de ser tão grande o chamado dele, aquilo que ele precisava fazer, ele entendeu que aquilo que estava nas mãos dele tinha sido dado pelo Senhor. E o Senhor, ele nunca erra quando nos dá algo para fazer, mas ele sabe que ele pode contar conosco para fazer aquela tarefa. Então, se o Senhor te deu um ministério, o seu chamado, você precisa orar ao Senhor, agradecendo a Ele e falando: Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse ministério, eu sei que o Senhor me deu e eu quero realizar a tua vontade na minha vida. A segunda coisa que Salomão fala, ele diz assim: mas eu sou pequeno como uma criança que não sabe o que fazer. Salomão primeiro, ele entende qual o seu chamado, ele aceita o chamado do Senhor para a sua vida e logo depois ele diz: Senhor, eu sou pequeno como uma criança, eu não sei o que fazer. Ele entende que ele mesmo não tinha condição de fazer aquilo, mas ele sabia que ele dependia do Senhor. Muitas das vezes nós estamos num nível de espiritualidade tão alto, num nível de intelectualidade, de soberania espiritual, que nós achamos que não precisamos de ninguém, não precisamos do Senhor, nós já sabemos tudo, nós sabemos fazer. Salomão, ele aqui humildemente e lindamente, ele entendeu que ele era uma criança, apesar de todo o ensinamento que ele recebeu durante toda a sua vida a preparação para aquilo que ele iria se tornar, que era rei da nação escolhida do Senhor. Mas ele sabia que ele era pequeno como uma criança e ele dependia única e exclusivamente do Senhor para cumprir aquela tarefa que ele mesmo tinha designado para ele. Eu convido você a orar no seu momento de oração e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me chamou, mas eu preciso que o Senhor me direcione, me guie, que o Senhor guie meus passos, que o Senhor limpe os meus pensamentos. Você precisa da ajuda do Senhor para fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Não fuja da responsabilidade que o Senhor tem para a sua vida. Ele continua dizendo:
Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que não se pode contar. Ele diz assim, no meio do teu povo escolhido. Ele sabia que apesar dele ser rei, o povo não era dele. Você precisa saber que apesar de um ministério ser confiado a você, o ministério não é seu, o chamado não é seu, a família não é sua, mas sim é do Senhor Jesus. E você foi colocado aí para cuidar do ministério, para cuidar do teu chamado, para cuidar da tua família, para cuidar da sua igreja, porque o Senhor te chamou e entregou essa grande missão nas tuas mãos. Mas mesmo assim, isso não lhe pertence. Isso pertence ao Senhor Jesus. Ele era rei. Salomão era rei, mas ele entendeu que aquele povo, que aquela nação não pertencia a ele, pertencia ao Senhor, e ele estava simplesmente como um instrumento, trabalhando para que a vontade do Senhor fosse realizada. E ele continua assim: dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber fazer a diferença entre o certo e o errado. Salomão, ele entende que ele tinha um chamado, ele entende que ele precisava do Senhor, ele entende que o chamado era do Senhor e não era dele, que a missão confiada era do Senhor e não era dele, e ele agora começa a pedir coisas coerentes ao chamado que ele tinha. Quando nós passamos a entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, nós entendemos que aquilo que o Senhor planejou para nós é o melhor, nós vamos começar a orar, pedindo ao Senhor que nos aperfeiçoe para cumprir o chamado que Ele tem nas nossas vidas. Eu quero te convidar hoje a você não lutar mais contra a vontade do Senhor. Assim como Salomão recebeu esse grande chamado, essa grande tarefa de governar uma nação inteira, assim, eu e você também temos recebido chamados, ministérios, oportunidades diferentes, mas também de grande responsabilidade. E o Senhor conta comigo e com você para fazer a obra dele, para ir adiante, para desbravar o inferno e trazer almas para o Senhor Jesus, para salvar as pessoas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele tem um chamado grande na sua vida, ele tem um chamado maravilhoso. Mas Karen, eu não prego, mas Karen, eu não faço vídeos, mas Karen, tantas coisas, mas o Senhor, Ele quer te usar do teu jeito, da tua forma, com a tua particularidade. O Senhor, Ele está esperando você se dispor na presença dEle, reconhecer o chamado que Ele tem para você, entender que o chamado é dEle, não é seu, você reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, as partes que você entende que ainda precisa ser moldada e deixar na mão dEle para Ele trabalhar, mas você tem que começar a pedir ao Senhor com coerência. Os seus pedidos têm que ter coerência com aquilo que o Senhor te chamou. Não adianta você pedir para querer, vamos supor um exemplo, para falar espanhol se o Senhor quer que você vá para Angola em missões. Por que você vai aprender espanhol se você pode aprender outro idioma? É um exemplo, mas tem tantas coisas que a gente pede que não tem coerência nenhuma contra a vontade do Senhor naquele momento para as nossas vidas. Eu convido você a deixar o Espírito Santo de Deus te guiar em oração e você se deixar levar pela vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Receba do Senhor essa palavra, que o Senhor possa trabalhar no seu coração. E Ele diz assim ainda no final: pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Ele sabia que a missão não era só dele. Ele sabia que a missão era do Senhor. Você pode estar com medo de começar essa jornada ministerial. Você pode estar com medo de ir adiante. Mas você pode ter certeza que o Senhor não vai te deixar sozinho. Assim como Salomão entendeu, quem é capaz de fazer isso sozinho? Não tem como. O Senhor não vai te deixar sozinho nessa grande missão, porque Ele te convocou, porque Ele te chamou, porque Ele já tem uma linda história escrita na sua vida. Mas é necessário que eu e você deixemos o Espírito Santo trabalhar, deixemos o Senhor trabalhar na nossa vida, para que, enfim, o Senhor ele possa manifestar a sua glória em nós. Amém? Receba do Senhor essa palavra, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Lembre-se que o Senhor Jesus te ama,
quer, pode e vai mudar a história da sua vida. Uma trajetória linda pela fé já começa a ser escrita a partir de hoje. A partir desse momento que você entendeu o que o Senhor quer para você e que você vai deixar o Espírito Santo trabalhar da maneira melhor possível para que tudo venha a ocorrer segundo a vontade do Senhor na sua vida. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.